Beleza, 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 beleza. Gente, vamos lá, vamos falar da situação do Kleber Xavier. O que acontece, Wagner, com o Kleber Xavier? O cara chegou agora. Pois é, chegou agora. 3 jogos, 2 empates e uma derrota. Não conseguiu vencer ainda o Kleber Xavier como treinador. Eu digo como treinador porque antes do Santos ele nunca foi treinador, né? Ele foi auxiliar do Tite durante 24 anos. Tem grande experiência no futebol, tem uma comissão técnica de respeito, né? O pessoal que auxilia o Kleber Xavier é de muita competência, trabalharam com o Tite na seleção, né? O Fábio, esqueço o nome dele, o sobrenome dele é um pouquinho difícil, Maceradian, alguma coisa assim, acho que é o Fábio Maceradian. Preparador físico de altíssimo nível, enfim, né? O filho do Tite também tem aí bastante experiência, o Matheus, são profissionais de alto nível, mas é fato que o Kleber Xavier está tendo aí a sua primeira oportunidade como treinador principal depois de ser esse tempo todo auxiliar do Tite. E não venceu ainda, né? Em 3 jogos como técnico, nessa curta carreira dele como treinador, ele ainda não venceu, amargou 2 empates e uma derrota, né? Pois é. Começa mal aí, mas é só o começo, vamos ter que ter um pouquinho de paciência. Só que, lembra quando eu falei lá atrás que o Kleber Xavier poderia ser um técnico tampão? Havia essa possibilidade? Por quê? Depois que demitiu o técnico Pedro Caixinha, a primeira ideia do Santos era trazer um técnico de peso, um técnico mais experiente, com costas largas, para poder tomar conta aí do time, colocar os jogadores, motivar os jogadores, dar um choque aí de gestão nesse time, nesse elenco do Santos. Tentou o Dorival Júnior, depois tentou o próprio Tite, tentou o Sampaoli, chegou até a acertar com o Sampaoli, e aí, por conta daquela entrevista desastrosa do Pedro Martins, as coisas acabaram não acontecendo. Vocês lembram muito bem disso. E aí, qual foi a segunda ideia do Santos? O plano B. O plano B foi a contratação de um treinador como o Kleber Xavier. Um treinador em que o Santos não tivesse que fazer grande investimento, com contrato curto, o contrato do Kleber Xavier só é até o final do ano. Por quê? Porque se não desse certo, poderia demitir sem grandes problemas no meio do ano. Porque aí aproveitaria a parada, né? O Santos vai jogar, o último jogo do Santos, se eu não me engano, é no dia 12, dia 12 contra o Vitória, se eu não me engano é o dia 12 contra o... Não é contra o Vitória, contra o Fortaleza. O último jogo do Santos, antes da parada, é dia 12 contra o Fortaleza. 12 agora de junho, né? É o último jogo do Santos, dia 12 de junho, contra o Fortaleza. Depois, o Santos só volta a jogar o clássico contra o Palmeiras, no dia 13 de julho, ou seja, um mês, né? A ideia do Santos é essa, com o Kleber Xavier. Isso não é agora porque está em crise, isso era antes. Como não deu para trazer um técnico de peso, o Santos contratou o Kleber Xavier. E aí, se der certo, maravilha, olha que legal, que visão, hein? O Santos encontrou um técnico barato, o cara, né, deu certo, que maravilha. Vai ser o novo Abel Ferreira, né? Vai ser o Abel Ferreira do Santos. Essa é a ideia. Se não der certo, demite o cara logo depois do início da parada. O novo treinador já chega, vai ter um mês para trabalhar a equipe, ou 20 dias, né? Enfim, né? Assim que ele chegar, vai ter aí até o dia 13 de julho para preparar a equipe para o próximo jogo do Santos, depois da parada, que vai ser o jogo contra o Palmeiras. Então, essa é a ideia. O que eu quero dizer com isso é que, se as coisas não melhorarem até lá, se o Santos não sair dessa situação nos próximos jogos que teremos, nos próximos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, porque tem jogo contra o CRB decisivo, que vale vaga nas oitavas de final, o Santos só empatou, né, o primeiro jogo contra o CRB na Vila Belmiro, não conseguiu vencer o CRB e agora vai ter que vencer lá em Alagoas. Se não vencer, ou nos pênaltis ou no tempo normal,
vai cair da Copa do Brasil, que é uma competição que está aí nos planos do Santos. O Santos quer muito ir adiante nesta competição, chegar o mais longe possível, não só pelo aproveitamento técnico, não só pela possibilidade, quem sabe até de chegar aí disputar um título, né? É uma competição de mata-mata, tudo pode acontecer, mas principalmente pela excelente premiação que essa competição dá, né? Cada etapa que você consegue ultrapassar, cada degrau que você consegue subir, é muita grana no bolso. A Copa do Brasil é uma das competições na América do Sul que mais tem premiação de alto nível. Então é muito importante você seguir adiante na Copa do Brasil, também pela questão financeira. Se ele não conseguir classificar o time para a próxima fase, vai ser um baque. E aí? E as coisas também não melhoram no Campeonato Brasileiro, se não melhorarem no Campeonato Brasileiro, vocês podem ter certeza que Kleber Xavier não vai ficar, né, para o restante do ano. Ele vai sair antes da parada para que o Santos contrate um outro treinador e aí esse outro treinador tenha tempo de preparar o time para o segundo semestre. A ideia é essa, e já estava traçada lá atrás. Quando o Santos não conseguiu contratar um técnico definitivo, né, teoricamente definitivo, um técnico mais experiente, como é o Dorival, como é o Sampaoli, ou mesmo o Tite, o Santos partiu para o plano B, que era ter um técnico temporário. A ideia, aliás, era que o César Sampaio ficasse até o meio do ano, até o último jogo antes da parada. Mas os resultados não vieram, a pressão aumentou, e aí a diretoria se viu obrigada de partir para esse plano B, que é a contratação de um técnico mais barato, com um contrato curto, que um técnico que não vai ser aí, não vai trazer prejuízos significativos para o clube se o Santos tiver que demitir no meio do ano. Então essa é a estratégia. O prazo para que o Kleber Xavier mostre trabalho, faça esse time dar resultados até o meio do ano. Isso é muito claro na cabeça da diretoria do Santos. Claro, ninguém vai falar isso agora, mas é muito claro. Se ele não der certo, se ele não fizer a equipe melhorar até o meio do ano, ele não vai ficar para o segundo semestre. Isso está claro, tá? Falando nisso, deixa eu mostrar aqui quais são os próximos jogos do Santos até a parada. Eu fiz até aqui uma artezinha aqui, ó. Próximos jogos do Santos. É o jogo contra o Corinthians, é o primeiro, dia 18 agora, domingo que vem, lá na Neoquímica, pelo Campeonato Brasileiro. Depois tem o CRB, dia 22, Copa do Brasil. É jogo de volta. O Santos precisa vencer para continuar vencer no tempo normal ou vencer na disputa de pênaltis para continuar na competição. Depois tem o Vitória, dia 25, fora de casa também. O Santos vai fazer 3 jogos seguidos agora fora de casa, hein? 2 pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. O Santos só volta a jogar em casa no dia 1º de junho contra o Botafogo. E aí encerra sua participação na temporada antes dessa paralisação aí por conta do Mundial de Clubes, no dia 12 contra o Fortaleza, também fora de casa. Então, dos próximos 5 jogos do Santos, apenas 1 será dentro de casa, esse jogo contra o Botafogo, na Vila Belmiro, dia 1º de junho. Então, a tarefa do Santos, especificamente a tarefa do Kleber Xavier, não é fácil, porque se ele não conseguir fazer o time melhorar nessa sequência de jogos, dificilmente ele continua para o segundo semestre. Então, esse é o prazo para o técnico Kleber Xavier continuar no Santos. Fazer o time começar a somar pontos no Brasileiro, se classificar na Copa do Brasil, porque depois as oitavas, se o Santos avançar para as oitavas de final, passar pelo CRB e avançar para as oitavas de final, ele só volta a jogar pela Copa do Brasil também depois da parada do Mundial de Clubes, né? É uma tarefa aí, portanto, muito importante essa do Kleber Xavier até o meio do ano. Beleza, gente? Não esqueça, deixa o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal rumo aos 60 mil inscritos. Já estamos aí com mais de 56.
Já estamos caminhando para 57 mil, falta pouco. Então ajude aí, se inscreva no canal, além de ficar por dentro de tudo que acontece no Santos. Muitas vezes com informações exclusivas. Você aqui também concorre regularmente a camisas oficiais do Santos, que sorteamos aqui. Sempre 2 camisas a cada meta atingida, tá bom? A próxima meta é chegarmos a 60 mil inscritos. Eu conto com a sua inscrição. É só um clique, gente. Não custa nada. Beleza?